Inclusive, a parte mais difícil do treinamento de uma LLM é você filtrar esses dados para treinar as LLMs. Então, o maior problema das IAs de hoje é que para que ela consiga te dar uma resposta medíocre, que é uma resposta medíocre, eu precisei dar a internet inteira para ela treinar. É diferente, por exemplo, quando você vai aprender a tocar uma música. Você treina, ouve uma música, 2 músicas, treina um pouco, mas você não precisou ouvir todo o corpo musical de toda a história para conseguir tocar um instrumento. Você consegue derivar o seu próprio estilo, o seu próprio treinamento, a sua própria prática. As IAs não conseguem fazer isso. Eu tenho realmente que dar um volume muito massivo de dados para que ela consiga tocar o seu Dó, Ré, Mi, entendeu? Eu tenho até uma quantidade, assim, um valor para dar. No primeiro GPT, não o Chat GPT, a primeira versão do GPT, ele foi treinado com 0,1% de toda a Wikipedia em inglês, basicamente. Então, isso é 0,1% apenas do que tá por trás. Então, e evoluiu bastante. Então, do GPT, foi a primeira versão. O GPT-2 acho que foi o grande breakthrough, assim, vamos dizer. Mas aí o 3 em seguida, o 4, mas aí ele começa a não ser tão dramático. Do 3 pro 4 já não foi tão dramático, e eu falo que o do 4 pro 5 ele precisa ser dramático, senão o hype morre, e é por isso que eles não lançam 5. Eles estão lançando sobre 4... Ponto, alguma coisa. 4. Tem que ser uma quebra... Tem que ser uma quebra grande. Só que a gente já está exaurindo a tecnologia atual. O problema de você... Mas é a tecnologia ou é o hardware, é a capacidade não de processamento? Não é questão de hardware. Não é capacidade de placas ou de servidores, não é isso? Não, tá isso impacta em grana, mas grana esses caras têm de sobra. Ele já tem. Na verdade, assim... É verdade que o pessoal falou que só de você falar bom dia e o chat GPT responder bom dia tá gastando uma energia absurda? Tá gastando energia absurda, mas não é um problema. É que de fato a notícia infla. Porque... E eu acho que essa discussão é uma discussão besta, porque tem muita gente falando não só do bom dia, mas falando que a IA está consumindo muita energia. Por que eu acho que é uma discussão besta? Primeiro porque, se a gente comparar com outras indústrias e segmentos, é nada. Tipo transporte, tipo agricultura, tipo... E aí você fala, não, mas isso é mais importante, menos importante? Pô, é uma discussão sem fim. Essa é uma coisa. A segunda coisa é que, se você olhar para a IA, onde esses caras estão consumindo energia, é uma energia muito menos problemática do que outras. Transporte, por exemplo, cara, que você tem de navio aí queimando óleo vagabundo, é muito complicado. Terceiro ponto, talvez, dentro de todos os comparativos, o que pode mais rapidamente evoluir para energia limpa. O transporte, para você ir para energia limpa, é um salto muito grande. Você montar um data center onde tem energia limpa é um salto menor. E por último, cara, se a gente está falando de IA como um todo, diferente das outras, é a tecnologia que vai resolver o problema. E vai achar soluções. Ele vai achar solução para tudo, cara. Para problema de plástico, problema de energia limpa infinita. Para tudo isso a IA está ajudando. Então, eu acho que essa discussão de que IA gasta energia, cara, tudo que a gente faz gasta energia, né? Netflix gasta energia, eu não vejo ninguém falando que o Netflix vai acabar com o mundo. Então, não que a gente não tenha que se preocupar com o meio ambiente, mas acho que é uma discussão meio besta. Tem até posso dar 2 centavos só sobre essa discussão, que eu concordo com o que você falou. E assim, primeiro, assim, a maior parte da energia está no treinamento. Ela não fica retreinando o tempo inteiro quando você fala bom dia, ela já está treinada. O modelo já está treinado. Inclusive, você consegue baixar ele no seu computador e usar offline. Tipo, existe essa possibilidade. Então, assim, a energia que vai usar é a energia que você está usando no seu computador. Mesmo você já ia usar. Você já ia usar aquela energia. O grande volume de energia foi na hora que estava sendo treinado. E mesmo assim, não é uma coisa muito absurda, assim, fora, tipo... E aí, o segundo ponto, e é o segundo que eu trabalhei no meu doutorado, mestrado, doutorado, é, assim, ok, você treina. Você tem um modelo treinado. A partir desse momento... você não precisa mais treinar e nem resolver o problema. Igual no meu caso era simulação. Então, se eu tinha um modelo treinado que fazia simulação em milésimos de segundo, eu não precisava mais ficar um mês rodando dia e noite no mesmo hardware. E esse foi basicamente minha tese de doutorado, né? A comparação no mesmo hardware de um treino de simulação caótica contra uma IA que foi treinada. E assim, uma demorava milésimo de segundo, a outra demorava um mês. Então, assim, pensa o quanto de energia você salvou em fazer algo em milésimos de segundo do que no mês, e você não precisa ficar retreinando. Ou seja, esse modelo ele vai ser usado repetidas vezes, várias e várias vezes. Então, imagina, se você usa ele 32 vezes, você salvou 32 meses de energia que você ia rodar, tipo, naquele hardware.
Então vamos lá. O que é, dando um resumo, isso é importante. O treinamento é a parte mais cara, porque é onde eu tenho que pegar o volume inteiro da internet, sei lá, petabytes de dados, e ficar mastigando ao longo de 1 ano, não sei, meses. Para treinar o GPT-4 custou 100 milhões de dólares. Caramba. Foram 50 gigawatts hora. Isso é mais, como não é tanta coisa, isso é mais ou menos 3 dias da eletricidade da cidade de São Francisco. Tá. Então, se eu pegar a energia da cidade de São Francisco por 3 dias, eu treino um ChatGPT-4. Uma vez treinado, esses petabytes de dados se tornam um arquivo, que é o que a gente chama de modelo, que é o EM de LLM. Esse modelo vai ter a ordem, uma ordem de grandeza menos. É como se, entre aspas, bem entre aspas, eu estivesse pegando uma foto RAW e transformando num JPEG. Ele perde resolução. Uma foto com toda a amplitude de cores e se reduz por uma coisa que... Você quer ver um exemplo bom? Se eu mostrar uma foto de um gato, você sabe que é um gato. É. Mas se eu perguntar pra você todos os gatos que você viu na vida pra concluir que aquele é um gato, você não vai lembrar de nenhum deles. É. Você tem um modelo mental do que é um gato na sua cabeça. Né? Então esse modelo mental ele é muito mais simples do que você ter todas as milhões de imagens que você viu de gato na sua vida. Então, agora, o que é a tal do desperdício? Que por exemplo, se alguém vê ingenuamente o número porque parece desperdício, e no fato é um desperdício, tá? Por exemplo, se eu pedir para um chat GPT, resolva para mim esta regra de 3, que é uma coisa que eu faria em 2 segundos na calculadora, a calculadora gastaria quase nada de energia, 0.x watts. Para que isso rode numa LLM, qual é o processo? Um modelo que é um arquivo, digamos, de 1 terabyte, primeiro ele tem que caber em RAM. Eu tenho que ter 1 terabyte de RAM. Eu vou ter que subir esse 1 terabyte em RAM. Já só nessa ação eu já gastei mais energia que o meu celular inteiro. Agora, para aquele negócio que o Cavani falou, que ele vai completando palavras, e é correto isso, você começa, por favor, resolva esta equação, 3 pontinhos. Ele vai converter esse seu texto em tokens e ele vai multiplicar com todo esse 1 terabyte, esse seu texto, e vai gerar uma próxima palavra, que é a continuação da resposta. Sabe o que é token ou não? Não. Token é uma unidade de medida, Eu sei tá? o Senhor dos Anéis. É tipo isso. Não token, é token. Tolkien. Imagina que você pegue um pedaço de uma palavra, é uma unidade de medida para ele, porque ele não entende só a palavra inteira, né? E mas não é sílabas, não é sílabas, não. Ele é uma quebra. Mas daria para simplificar que cada palavra é um token. Não é correto, mas assim, imagina que cada palavra é um token. Cada sílaba é um token, vai mais fácil. Na metáfora seria essa. Então ele gera esse novo token. Quando ele gera o novo token, ele anexa na sua pergunta e pro próximo token ele vai de novo remultiplicar com todo o modelo que está na memória. Isso, ele vai fazer isso sílaba a sílaba. Então imagina agora um modelo que tem terabytes e eu tenho que ficar multiplicando N vezes até terminar a resposta. Então se você tem na resposta 1000 tokens, ele teve que refazer esse cálculo 1000 vezes para cada novo token. Entende como o que isso significa? Então, de fato, ele é caro comparado a uma alternativa que eu poderia fazer separado. Então, quando fala assim, o bom dia, ele gasta. Assim, mas na prática não faz tanta diferença porque a gente de fato tem energia sobrando. Esse que é o grande lance. A gente tem 3.000 data centers nos Estados Unidos. Alguns chutes vão dizer que de 1/3 até metade da energia desse data center já está sendo gasto em inferência. Inferência porque é difícil de escalar. À medida que eu tenho uma GPU com esse modelo, ele só consegue atender uma pessoa de cada vez. Não é que nem um servidor web que eu coloco 10.000 pessoas no mesmo servidor, sabe? Tá. Então, ele bloqueia aquele modelo enquanto ele está fazendo esse cálculo. Então, toda pergunta irrelevante que não te está gerando valor, entre aspas, você está realmente queimando energia. Queimando energia, é isso que vai acontecer mesmo. E a gente faz isso com qualquer coisa. Assistir Netflix não gera nenhum resultado útil. Mas ele gasta para fazer o streaming, vai gastar no data center para processar o vídeo, ele vai gastar na transferência, ele vai gastar na sua TV para processar esse vídeo. Então, para assistir o Netflix custa mais caro do que para eu assistir qualquer outra coisa, por exemplo, porque tenho um CPU, uma GPU ali trabalhando para decodificar esse vídeo streamado, por exemplo. É que a gente vai otimizando e melhorando. Não há falta de energia, esse é o grande lance. Os data centers são construídos em alguns locais estratégicos para isso. Em
alguns casos que nem tá acontecendo agora. Aconteceu, não lembro se foi no Arizona, em Utah, acho que foi em Utah, eles tinham a política local da cidade, onde eles tinham incentivo para criar data centers, então era um local que não tinha, eles criam incentivo, só que aí deu um pico desse uso, e aí a energia da cidade começou a ter problema, então eles tiveram que revogar os incentivos para novos data centers, para não desbalancear. O uso de inferência de modelos de LLM, como foi muito rápido, ele deu picos muito altos em alguns locais que não estavam preparados para isso. E como todo mundo queria vender o mais rápido possível, foi só colocando mais rápido até um ponto que você chega num ponto crítico de uso de energia. E em alguns locais isso aconteceu. Isso de fato aconteceu. E aí isso só moveu para outros data centers. É isso que a gente tem feito. O lance da bolha é que todo esse investimento está sendo feito em colocar hardware que consiga fazer esse processo de inferência, que não é um servidor normal, é uma GPU. E a NVIDIA é a maior fornecedora, e é por isso que hoje, inclusive, deu a notícia que ele foi a primeira empresa da história a ultrapassar os 2 trilhões de dólares de valuation. Hoje. Então, quando a primeira empresa atinge 1 trilhão, não faz muito tempo atrás, acho que não faz 5 anos, acho que foi a Apple, se eu não me engano, atingiu 1 trilhão. Agora, a NVIDIA cresceu para 4 trilhões, para dar uma perspectiva, isso acho que é 2 vezes o PIB do Brasil. Essa é uma empresa Vale. Então, esse é o nível de expectativa que se criou em cima disso. Como a expectativa lembrando alta, que, assim, as placas desses caras servem para quê? Jogos, cripto e IA. Agora é só IA. Fala se os caras não estão na moda, cara. Agora é só IA. Inclusive o povo de gaming tá puto com eles, porque eles... Tá faltando? Tá faltando. Não só tá faltando, eles não estão dando prioridade mais. Então